Shalom! Muito bom ter você aqui no meu canal, local onde nós amamos ensinar a palavra de Deus. Se você ainda não conhecia, se inscreve, porque aqui tem devocional todo dia, tem 2 vezes por dia, tem vídeo novo, tem muitos temas, tem ao vivo, tem podcast. Eu estou aqui para te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre um outro vídeo, um vídeo que viralizou, um vídeo que é supostamente de arqueólogos que em seu momento de escavação, eles começaram a ouvir vozes aterrorizantes e supostamente essas vozes foram registradas. Por que eu digo supostamente? Bom, você vai ter que ouvir o vídeo até o final para você chegar à sua conclusão, porque nós vamos pegar o versículo que muitos estão apontando como sendo, não, eles acharam o local onde os anjos ou os demônios vão ser liberados nos últimos dias. Então vamos ver se isso tem respaldo bíblico. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que escatologia é um assunto fascinante. É muito bom estudar. O que é escatologia? É estudar sobre dias vindouros, sobre coisas que ainda não aconteceram e que se relacionam aos últimos dias. Revelação de Deus para nós. Nós temos o livro de Apocalipse, nós temos Daniel, nós temos Zacarias, que trata sobre os últimos dias, temos Mateus capítulo 24, muitos livros apaixonantes para estudarmos escatologia. É um assunto não muito falado, só quando falam para trazer às vezes um momento de sensacionalismo. Eu só sei de uma coisa, que tem muita gente assustada com esse vídeo, com essas vozes registradas por alguém. Mas será que tem respaldo bíblico? Será que esse vídeo é verdadeiro? Vocês sabem que hoje existem várias formas de fazer montagem e que as pessoas estão muito interessadas não em edificar, porque Deus quer que você fale e que você entenda sobre os últimos dias, mas não é para você ficar aterrorizado. Ele quer que você fale e que você entenda para você se preparar e, pelo contrário, para ficar calmo, para saber que Deus está no controle e qual é a saída, qual é o escape, qual é o nível de proteção que Deus concede para este momento. Deus não só aterrorizou Noé, Deus, aliás, nem aterrorizou Noé. Deus falou, olha, vai ter chuvas violentas, chuvas que você nunca viu, aliás, nunca choveu sobre a terra. Vão ser chuvas em que tudo vai ser destruído. Mas Deus falou para Noé a solução. Olha, você faz a arca e você e sua casa vão ser protegidos. Então não foi nada para Noé ficar aterrorizado e nem para aterrorizar outros. O que ele tinha que anunciar para os outros olha, se vocês quiserem ser salvos, vocês vão ter que acreditar na palavra profética que Deus está liberando. Mas ninguém quis ouvir. Isso é só para te dizer por que Deus deixou tantos recados para a gente em Apocalipse. Quando você vê aquele vídeo e você ouve aquelas vozes, com certeza dá medo, mas nós sabemos que há muitas montagens. Por quê? Porque não tem como, Deus não queria, nunca desejaria que tivesse um local só para aterrorizar pessoas. Em Apocalipse, capítulo 9, está escrito. Então, a primeira confusão que aparece por aí é dizendo que são demônios, que são anjos que vão ser liberados nos últimos dias. Peraí, e estão usando Apocalipse capítulo 9. Então a gente precisa ler Apocalipse capítulo 9 e entender Apocalipse capítulo 9. Eu não vou ser longa nesse vídeo, porque eu sei que você quer a resposta logo. Então, leia comigo Apocalipse capítulo 9, o que o Senhor falou. A primeira metade de Apocalipse capítulo 9 fala sobre a quinta trombeta. Se fala sobre a quinta porque teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Mas antes das trombetas, nós sabemos que tem os selos. Então, Apocalipse fala de Apocalipse capítulo 6 em diante,
fala da grande tribulação, que vão ser 7 anos de muitos problemas e de muito juízo sobre a terra. Este tempo é dividido em 2 etapas, 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, e o final, outros 3 anos e meio, que vão ser insuportáveis, vão ser dias de muita aflição. Este juízo que virá sobre a terra, nestes 3 anos, tem muito vídeo aqui no meu canal. Tem o vídeo que fala só sobre os 7 selos, só sobre as 7 taças, só sobre as 7 trombetas. Então, mas aqui eu estou para esclarecer sobre esse vídeo que apareceu por aí. Você já está aqui na 5ª trombeta. O interessante é você saber que os selos, quem abre é o Cordeiro, as trombetas e as taças, quem toca as trombetas e quem derrama as taças são anjos. Então nós sabemos, agora a primeira informação que você tem é que os anjos vão participar do juízo durante a grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 9, como eu disse, a primeira metade é a 5ª trombeta. A 5ª trombeta fala do que o vídeo está mostrando, supostamente. Está escrito que o 5º, versículo 1, o 5º anjo tocou a trombeta, viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi concedido que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Aqui você já tem uma informação que vai ser um momento em que demônios vão estar atuando sobre a terra, pessoas que têm o selo, pessoas que oram, pessoas que vão aceitar Jesus durante a grande tribulação, e estas não vão poder ser tocadas. Esses demônios, eles não vão trazer tragédia, como está escrito aqui, na natureza, mas vai ser sofrimento ao homem durante 5 meses. E esses demônios, eles têm um chefe, e está escrito no versículo 11, tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Deus está falando que nesse momento, durante a grande tribulação, vão ser momentos terríveis de 3 ais, 3 graus de sofrimento. O primeiro grau de sofrimento são esses demônios, não são anjos, são demônios. Você está vendo que a estrela caída se refere a Satanás, que foi expulso do céu. Aqui está falando que Satanás tem um demônio que é chefe destes que vão ser liberados para trazer grande sofrimento sobre a terra, que tem o nome de Abaddon em grego, e que está escrito, você leu comigo? Que está escrito cujo nome em hebraico é Abaddon e Apolion em grego. É o mesmo, é um único chefe com 2 nomes diferentes, porque Abaddon é em hebraico e Apolion é em grego. Então, nós vemos que está se referindo, então, que os arqueólogos, eles acharam esse poço onde estão estes demônios que estão gritando porque eles estão para ser liberados sobre a terra? Não. Eu não creio nisso, mas eu preciso falar até o final por que eu não creio. Eu creio no que está escrito na Bíblia, que em um momento, na grande tribulação, vai ser liberado esses demônios e trará grande sofrimento psíquico e todo tipo de sofrimento para os homens, sofrimento de aflição, de terror sobre os homens não protegidos e não selados por Deus. Mas está sendo misturado um pouquinho a informação. Eu estou dizendo que este é o 5ª trombeta que foi tocada por um anjo. Agora tem a 6ª trombeta, vai ser diferente. A 6ª trombeta, está escrito no versículo 18, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz
que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo: o 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte. Os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões de soldados. Eu ouvi o seu número, assim nesta visão pude ver que os cavalos e os cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Vamos parar aqui para a gente poder explicar. Bom, as pessoas que estão mostrando este vídeo com essas vozes estão falando que são demônios que são liberados num poço. Bom, já está misturando um pouquinho as coisas, né? Aqui está falando dos demônios que vão ser liberados e que estão fechados. A epístola de Judas fala deles também. Estão fechados no poço até o tempo da grande tribulação, para atuarem com grande opressão sobre a terra. Agora, o que estão misturando é esta segunda metade do capítulo 9, porque aqui não está falando mais de demônio, está falando de anjos. Anjos acorrentados, anjos ficam acorrentados? Não, anjos ficam detidos para uma ação, como está escrito aqui, dia, hora, mês e ano que Deus sabia. Então está falando os anjos. Você lembra? Pensa um pouquinho comigo. Os anjos, eles participam do juízo de Deus? Sim. Anjos entraram lá em Sodoma e Gomorra para tirar Ló e falaram para Ló: nós não podemos fazer nada enquanto você não sair daqui. E você sabe que aquelas 2 cidades, depois que Ló saiu, foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre. E quem foi lá para exercer juízo foram os anjos. Você sabe que a 10ª praga do Egito, Deus deu uma ordem para o povo: fiquem dentro de casa e não é de qualquer jeito, coloquem o sangue no umbral das portas, porque o anjo destruidor passará e aqueles que tiver o sangue, a casa será pulada, a casa será saltada. Por isso que a gente chama de, em hebraico, pessar, que é saltar, pular. A casa foi poupada, foi pulada aquela casa, porque tinha sangue. Eles obedeceram e o anjo que foi enviado para juízo no Egito não tocou no povo de Israel, ali nos hebreus, porque eles tinham obedecido a Deus. Você está entendendo? Então, misturou. Quem está falando isso sobre o vídeo, falar que são demônios que estão acorrentados no Eufrates e que é o barulho deles, quer dizer, e misturou dizendo de poço, que eles cavaram o lugar errado, os arqueólogos. Então vamos colocar a coisa no lugar. Este momento vai ser na grande tribulação. Segunda informação que você precisa segurar. Estão falando o capítulo 9 como se fosse tudo ao mesmo tempo. Não, está falando que são 2 etapas aqui diferentes de juízo. A primeira etapa, na 5ª trombeta, é poço e são demônios. A segunda etapa, que é a 6ª trombeta, aí já está falando de anjos que exercem juízo de Deus e está falando de guerra, está falando de um ataque bélico, está falando de tropas que virão e estavam sendo detidas para não ter este nível de guerra, mas durante a grande tribulação terá grandes guerras que destruirá grande parte da população. Aqui está falando de um exército, tudo bem, está falando de uma forma que existe um exército de 200 milhões de pessoas, está falando de uma forma que vai ser, o que está querendo dizer é que não está querendo dar o número exato, mas está falando que é um grande exército, e está falando que esse grande exército, ele vai trazer grande destruição, não vai ser detido, estava sendo detido antes para o dia, para a hora,
para o mês certo. E eles não vão ser detidos, e a descrição deles parece que é surreal, né? A cauda do cavalo, a cor dos cavalos, os próprios cavaleiros. Por quê? Porque esses exércitos vão ser inspirados pelas trevas para atacar a terra. Não está falando aqui de exército de demônios, mas claro que as trevas vão estar orquestrando este ataque de grande proporção. E aqui ele fala que a terra será destruída, como está escrito aqui, que será um flagelo, como está escrito no versículo 17. Eu quero ler o versículo 17 para você, de Apocalipse 9. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Então, quando fala de fogo, de fumaça e de enxofre, nós sabemos que hoje nós temos armas poderosíssimas, nós temos armas de grande destruição, armas nucleares, armas biológicas. Para uma pessoa como João, que não conhecia esse nível de armas, Deus abriu a visão deste homem e ele mostrou um futuro com coisas tão diferentes do que ele conhece, que ele só pôde descrever dessa forma. É a mesma coisa quando Isaías ele viu um avião, ele descreveu que o povo saiu com asa, nas asas de prata. Foi o que ele entendeu, nas asas de águia, de prata. Foi o que ele entendeu a ver um avião. Foi ao que João entendeu, que essa destruição é de fogo, é de enxofre, é de fumaça. Ele viu grande destruição de poderosíssimas armas. Mas voltando para o vídeo, porque esse é o seu interesse. Não creio que seja um vídeo verdadeiro. Eu creio sim que é um vídeo de montagem. E eu digo para você, não se deixe enganar. A Bíblia, ela se cumpre sim, mas da forma que Deus anunciou. Deus não ia desejar que ninguém ficasse aterrorizado, ouvindo vozes de demônio, sem ter o que fazer. A palavra de Deus, ela te leva a buscar mais a Deus, a entender a palavra e a se preparar. A palavra de Deus e os avisos de Deus não são para aterrorizar, porque aterrorizado você não faz nada, você corre de um lado para o outro sem saber o que fazer, você não se prepara e não entende o que está acontecendo. Então entenda o que está acontecendo. Estamos vivendo os últimos dias? Sim. Estamos vivendo dias de fortíssimos ataques? Sim. Mas esse é o princípio das dores. E não é no princípio das dores que nenhum desse nível de demônios vai ser liberado, mas é durante a grande tribulação. Então, o que foi achado, o achado arqueológico, acredite no achado arqueológico, mas não nas vozes. Se tranquilize, mas se prepare, porque Jesus está voltando. Respira fundo e saiba que Deus não quer te aterrorizar. Deus quer te chamar, noiva minha, amada minha, se prepare, porque eu estou voltando. Se santifique, ore mais, entenda mais os avisos que eu dei sobre a última hora. Aliás, se você quer ouvir, aqui nesse canal tem o aulão de Mateus capítulo 24, tem muitos vídeos sobre Apocalipse, tem muito podcast, tem vídeos sobre as 5 trombetas, sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Então, aqui você pode se informar com segurança sobre o que está acontecendo, mas não fique apavorado. E você que quer estudar mais a fundo, tem o curso de Apocalipse aqui na área de membros, tem o curso de Daniel também na área de membros. Então eu te convido a mergulhar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e não seja enganado por vídeos falsos. Que Deus te abençoe.